Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria,
Verdade que ilumina, qual a luz no cristal, devassando as trevas, o bem vencendo o mal. O Espiritismo, bem compreendido, é chave de progresso individual e coletivo. Cabe a você ter bem entendido, muitos os chamados, poucos escolhidos. Cabe a você ter bem entendido, muitos os chamados, poucos escolhidos. O amor cristão, para ser bem vivido, trabalhar no bem do irmão amigo. Trabalhando agora, estamos construindo um mundo melhor, todos evoluindo. Cabe a você ter bem entendido, muitos os chamados, poucos escolhidos. Cabe a você ter bem entendido, muitos os chamados, poucos escolhidos. Novo sol já vai surgir.
evoluir o amor que existe em nós, é nos tornar a cada dia mais irmãos, é amar, é amar, evoluir, é clarear. Hoje, Senhor, resplende um novo dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança luminosa e imensa, renascendo da noite expressa e fria. Dá-me o trabalho, por excesso guia, ensina-me a servir sem recompensa, e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te vejo a na dor com quem me levas, por flamejante sol rompendo as trevas, ante a beleza do celeste abrigo, e que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. Dá-me o trabalho, por excesso guia, ensina-me a servir sem recompensa, e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Dá-me o trabalho, por excesso guia, ensina-me a servir sem recompensa, e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Meus irmãos, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Nós vamos fazer a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. O item 1: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, aí estejais também. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Vamos ler um trecho pequeno do item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Nós vamos ficar por aqui, porque a leitura é um pouco extensa. Bom, meus irmãos, nós falaremos na noite de hoje sobre 2 itens que estão no início do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse primeiro item é os diferentes estados da alma na erraticidade. Inclusive, nós lemos um pequeno trecho. E o segundo item são as diferentes categorias de mundos habitados. Mas antes de nós falarmos desses itens mais específicos, nós gostaríamos de falar um pouco sobre o contexto do capítulo 3. Porque todo capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, se inicia com a fala do Novo Testamento, com a fala de Jesus. E essa fala é muito importante, porque ela é a base de todo o capítulo. Então, nós faremos, para entender essa fala de Jesus, vamos colocá-la aqui, mas nós faremos uma viagem que gostamos muito de fazer. Nós voltaremos a 2000 anos atrás, para nos sentirmos mais próximos do Cristo.
Esse que talvez seja um dos principais objetivos do Espiritismo, nos aproximar de Jesus, nos aproximar do Cristo vivo. E para fazer essa viagem, nós queremos lembrar de um gesto que Jesus gostava muito de fazer, que era sentar à mesa com os apóstolos, que ele tanto amava, e alimentá-los com o pão da vida, com o pão da fraternidade, com o pão da caridade, com o pão do amor. Pão esse tão necessário nos dias atuais, onde nós alimentamos a transitoriedade que há em nós e nos esquecemos de alimentar a eternidade que há dentro de nós. Como nós sabemos, um corpo sem alimento não consegue executar bem as suas tarefas. E da mesma forma, uma alma sem o alimento espiritual não consegue desempenhar as suas tarefas. E esse alimento para a nossa alma, quem nos fornece é Jesus. E ele nos convida, no seu evangelho, a ser o sal da terra. Dizer no Monte das Oliveiras que os seus seguidores seriam conhecidos por serem sal da terra. O que Jesus quis dizer com isso? Qual que é a principal função do sal? É dar sabor, não é? Dar sabor, dar gosto à comida. Então era como se Jesus estivesse dizendo que os seus discípulos seriam conhecidos por dar sabor à vida, por ter vontade de viver, gosto de viver. E esse convite, ele é feito então a todos nós, porque somos também seguidores do Cristo. Somos convidados a ser sal da terra, a dar sabor à nossa vida. A dar sabor à nossa vida não pelas palavras, mas pelas atitudes. Somos convidados a ser este sal que ao contato com o outro provoca sede. Mas é aquela sede de conhecimento, aquela sede de transformação, de renovação, sede de Jesus. Porque ele, sim, é o pão que nos alimenta e o pão que nós necessitamos. Tem um versículo de Marcos que é bem simples, onde ele diz assim, que muitos iam e vinham e não tinham tempo para comer. É um versículo simples, aparentemente, que fala do cotidiano, mas Emmanuel, ao interpretar esse versículo, nos diz que este é um dos poucos versículos que se encaixa tão bem na atualidade, que está tão ligado com os dias atuais. Porque quantos não somos nós, que vamos e que voltamos e não temos tempo de comer? Ou seja, nós estamos tão envolvidos nas rotinas, com as tarefas, com os afazeres. Nós entramos ali no automatismo do trabalho profissional, das demandas, que quando nós paramos, nós não sabemos mais onde nós estamos, para onde estamos indo, o que nós estamos fazendo, né? Ou seja, estamos alimentando sempre a transitoriedade, mas não a eternidade. Então, precisamos nos preocupar com o alimento da alma. E esse alimento, meus amigos, minhas amigas, é Jesus quem nos oferece. É Ele quem nos dá. E é nesse clima que está inserida a nossa fala, que inicia o capítulo 3. E nós lemos, inclusive, um trecho dessa fala, que inicia o capítulo 3, e vamos recordar aqui para podermos entender aonde isso está inserido. Então diz Jesus assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá, onde estiver, estejais vós também. Muito bem. Onde Jesus fala isso? Em qual contexto? Onde ele estava? Isso é muito importante para a interpretação da nossa fala. Essa fala Jesus pronuncia na última ceia, João 14. Então essa fala do mestre, ela tem um tom
de despedida. Por quê? Porque alguns dias depois desta última ceia, Jesus seria crucificado. E ele sabia disso. Inclusive, ele avisou os apóstolos algumas vezes, mas eles não quiseram acreditar, não quiseram entender. Então, o mestre, ele estava ali se despedindo dos apóstolos. Não se turbe o vosso coração. Essa fala traz ali um tom de consolação e despedida. Porque seria doloroso a partida do mestre para os discípulos. Porque vejam bem, os discípulos conviveram ali 3 anos com Jesus, 3 anos muito intensos, ao lado dessa figura que é inesquecível. Viveram com Jesus que falava de uma forma inigualável do Evangelho de Deus. Aquele que era capaz de curar um paralítico de nascença apenas com um toque. Aquele que nasceu já sem a formatura óssea necessária, sem os ligamentos necessários, Jesus era capaz de curar. Aquele que era cego de nascença, que às vezes veio faltando aquelas ligações ou aquelas funções fisiológicas do aparelho visual, Jesus era capaz de reconstruir com um toque, com o seu magnetismo. Então pensem bem, como seria doloroso para os apóstolos perder esse mestre inigualável. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que seria difícil. Então ele começou, já desde mais cedo, a dar ali um apoio, uma muleta, né, para que eles pudessem se apoiar quando Jesus partisse. E assim Jesus também faz conosco. Sempre antes de vir um problema em nossas vidas, um problema grande, Jesus coloca ali alguma coisa para poder nos apoiar, para poder nos extrair, para nos fortalecer durante esses momentos de turbulação. E assim ele fez com os apóstolos. Ele prepara eles para a sua partida. Porque é necessário. Jesus sabia disso. Como um bom mestre, ele sabia que era necessário se afastar dos discípulos para que eles pudessem caminhar com as suas próprias pernas, para que eles pudessem amadurecer de fato. E assim foi. Simão Pedro só amadureceu de fato quando Jesus partiu e ele negou Jesus 3 vezes. E ele teve que enfrentar essa sua escolha, ele teve que construir a casa do caminho e tantas dificuldades que vieram. E assim também é conosco, meus irmãos. Não é? Quando a gente sai da casa da nossa mãe, quando a gente começa a ter as nossas próprias responsabilidades, é que nós amadurecemos mais. Então Jesus deixa para eles aí um alerta, que ele estaria indo, mas que ele voltaria, né? Nesse texto não tem, mas no final desse versículo, ele diz, né, ele faz a promessa do Consolador prometido, que ele enviaria, que rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador que iria esclarecer todas as coisas. Então Jesus parte, muita coisa acontece, né? A terra muda muito, ele sabia que isso ia acontecer, e no tempo oportuno, lá em 1857, quando a humanidade se encontrava numa frieza de espírito, onde a religião perdeu a força devido ao mau uso durante os séculos, e a ciência começava a tomar conta. Era só a razão, era só o cálculo, era só a matemática, era só aquilo que era exato que tinha valor. E é nessa época que vem o Consolador prometido da doutrina espírita, em 1857. Bom, mas tem um outro ponto nessa fala de Jesus que nós gostaríamos também de destacar, que é muito interessante. Olha o que ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, vejam bem, há 2000 anos atrás, pessoal, isso aqui poderia ser difícil de entender. Poderia ser difícil de interpretar. Como assim, muitas moradas na casa do meu Pai? Mas hoje não pode ser mais difícil. Hoje, quando nós pegamos um iPhone e conseguimos falar com a pessoa em outro país, nos comunicar com ela em outro país, hoje, quando a ciência já descobriu mais de 100 bilhões de sóis, a ciência descobriu. Então, veja bem, a ciência está testando o que lá atrás Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Hoje é unanimidade
que existe cerca de 100 bilhões de sóis cada sistema solar com seus planetas. Então, nós estamos falando de mais de 300 milhões de planetas. E, recentemente, não tão recente assim, foi feita uma descoberta de um sistema solar próximo da Terra, que eles intitularam como Trapista. E ele está a 42 anos-luz da Terra. Então, só para a gente ter uma ideia do que seria essa distância, em um segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. Então, em um segundo, a luz é capaz de dar 7 voltas na Terra. Se eu disser a luz deu 7 voltas na Terra. Isso em um segundo. Agora calculem isso em um dia, em um mês, em um ano. Isso é um ano-luz. Esse sistema que foi descoberto, trapista, está a 42 anos-luz da Terra. Ou seja, se nós pudéssemos construir uma aeronave que viajasse na velocidade da luz, o que, segundo a teoria da relatividade do Einstein, é impossível, mas se fosse possível, e nós construíssemos, nós demoraríamos metade de uma encarnação só para chegar lá. 42 anos-luz. Se nós fôssemos nas aeronaves que nós temos aqui, foi feito um cálculo grosseiro, demoraria por volta de 700 anos para chegar lá. Então percebam como é grande o universo e como a ciência vem atestando as falas que o mestre pronunciou lá atrás, das várias moradas na casa do Pai, dos vários mundos, dos vários planetas que são habitados por espíritos de diferentes categorias de evolução. E nós falaremos disso em breve. Bom, então, agora que nós pegamos um pouco do contexto dessa fala de Jesus, é que Kardec coloca o primeiro item desse capítulo, que nós vamos abordar, intitular Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Pode parecer difícil o título, mas não é. O que é erraticidade? É simples. Erraticidade é o período que se fica entre uma encarnação e a outra. Ou seja, se eu desencarno agora, o período que eu vou ficar lá no mundo espiritual até eu encarnar novamente é chamado de erraticidade. E Kardec afirma para nós, diferentes estados da alma na erraticidade. Ou seja, há diferentes estados da alma na erraticidade. Tem pessoas que chegam de uma forma, tem pessoas que chegam mal, outras que chegam bem. Diz Kardec que as formas variam infinito, né? Cada um, de uma forma particular, vai ter a sua chegada na erraticidade. Da mesma forma que aqui na Terra, nós somos únicos. E cada um está num estado diferente de evolução. Na erraticidade também é assim. Porque, primeira coisa, nós temos, às vezes, uma tendência de acreditar que quando a gente morrer, vai tudo ficar bem, as coisas vão tudo se acertar, vai vir um anjo nos buscar. Mas não é bem assim não, pessoal. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente é a mesma pessoa que a gente era. A mesma, não muda nada. Então, se eu tenho aqui vícios, eu vou continuar tendo os mesmos vícios e as mesmas tendências no mundo espiritual, no período de erraticidade. Eu não vou mudar, eu vou ser o mesmo. E às vezes vai ficar até mais alarmante aquilo que está dentro de mim. Porque aqui na Terra, muitas vezes, a gente oculta, a gente disfarça, a gente finge ser o que não somos. No mundo espiritual isso não é possível. Porque no mundo espiritual fica muito nítido os nossos pensamentos. Nós irradiamos, e tem uma áurea que nos rodeia. Essa áurea, ela é constituída de cor, de cheiro. Então, nós somos visíveis a todos. E esse período na erraticidade, qual é o tempo desse período? Aí vai depender. Vai depender de cada um de nós. Vai depender da nossa chegada, do nosso comportamento lá, das nossas condições de retornar à Terra, da condição daqueles que vão retornar conosco. A gente pode lembrar aqui do livro Libertação, onde o Gregório, ele ficou 700 anos no mal. 700 anos, desencarnou e foi fazer o mal. Foi viver nas regiões inferiores.
fazendo mal. E a sua mãe, a Matilde, aguardou 700 anos, até que ele se cansou, ele ficou entediado de fazer o mal e ela começou a conseguir ter acesso a ele para resgatá-lo e que ele pudesse se preparar para, enfim, retornar à carne e ter um longo período de peregrinação. Então, esse tempo na erraticidade, pessoal, ele é muito individual, ele é específico, não tem uma regra. Cada caso é um caso. E nós até colocamos aqui uma passagem do livro Os Mensageiros. É uma passagem bem interessante, por quê? Porque retrata como os espíritos chegam lá no mundo espiritual, né, nesse período de erraticidade. Então, olha aqui o que é colocado para nós. Eu vou só dar um contexto antes de ler, que é o seguinte. Diz André Luiz que eles foram visitar um barracão, onde tinha milhares de espíritos deitados em macas, dormindo, em sono profundo. E aí ele vai indagar para tentar entender por que esses espíritos estavam lá. Ora, desencarnaram, estão lá no mundo espiritual, deitados, dormindo. E aí olha a resposta. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos de espiritualidade. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativas. Então vejam só, vários espíritos dormindo após a morte do corpo físico, lá no mundo espiritual. Por quê? Alguns porque acreditavam no nada, os materialistas, que pensam que não existe nada após a vida. Outros, como algumas religiões pregam, que depois que morre, continua dormindo, né? Então, muitos que acreditavam nisso, desencarnaram e estão dormindo, mas uma grande maioria que não se entregou ao bem aqui na Terra, que não fez o bem, que viveu apenas a matéria, os prazeres do mundo, estavam dormindo após o desencarne. Então veja bem o que é dito para nós aqui também. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não exercita de algum modo na Terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontra-se-á mais tarde, sem movimento. Então, pessoal, olha a importância de praticarmos o bem, de exercitarmos a nossa fé, a nossa conexão com Deus. É muito importante. Isso vai determinar a nossa chegada no mundo espiritual. Vai determinar. Porque às vezes a gente pensa, ou a gente fica com medo de desencarnar e ir para o umbral, que seria uma região inferior. Será que quando nós desencarnarmos, nós vamos ficar no umbral? Com certeza, quando nós desencarnarmos, nós teremos algumas dificuldades, mas não quer dizer que nós vamos ficar no umbral. Lembrem-se de André Luiz, no livro Nosso Lar, que desencarnou e ficou 8 anos no umbral. Foi um suicídio indireto, né? Morreu antes da hora por causa dos excessos que cometeu, tanto na bebida como na comida. Suicídio indireto. Mas ele ficou 8 anos no umbral, não foi por causa disso. Sabe por que ele ficou 8 anos no umbral? Porque ele não acreditava em Deus. O Clarencio, a sua mãe, iam lá com frequência tentar resgatá-lo, mas ele sequer enxergava eles. Sequer enxergava. 8 anos, pessoal. Até quando André Luiz começou a pensar assim, nossa, mas alguém tem que ter criado isso aqui. Aí ele lembrou de Deus, de repente, um estalo. E ele conseguiu enxergar o Clarencio e a sua mãe. Então, essa fé trabalhada, essa conexão com Deus, esse fazer o bem, esse alimentar o espírito, isso tudo é fator determinante para a nossa chegada na erraticidade, no mundo espiritual e para esse tempo que a gente vai ficar lá se preparando para o nosso reencarne. Se a gente quiser, antes de entrar no outro item, só um comentário, o livro Céu e Inferno, o livro Céu e Inferno de Kardec, uma das obras básicas. Kardec vai abordar justamente essa questão da erraticidade,
Por quê? Kardec, no livro Céu e Inferno, faz uma série de entrevistas, pessoal, com os mortos, que não são mais mortos, né? Sabe aquela história de que eles nunca voltaram para contar? Para nós espíritas isso não é verdade, porque não só voltaram, como contaram em detalhes. E lá no livro Céu e Inferno, Kardec faz uma lista de entrevistas e divide duas categorias: aqueles que chegaram bem lá no mundo espiritual e aqueles que chegaram mal. E ele faz essas entrevistas justamente para que nós possamos ver o que essas pessoas fizeram aqui na Terra que elas chegaram bem, ou o que elas fizeram que elas chegaram mal, e nós não repetirmos. Não repetirmos os maus e repetirmos os que se deram bem. Leiam, livro Céu e Inferno. Muito bem, um outro item que foi nos proposto abordar, e que está no início do capítulo 3, é o item diferentes categorias de mundos habitados. Então, em resumo, nesse item, Kardec faz uma divisão e uma escala de mundos. Ele divide em 5 categorias, sendo a primeira, mundos primitivos. Ele divide a primeira categoria em mundos primitivos, que é destinado às primeiras encarnações do espírito. Segundo, na escala, mundos de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, e onde nós teremos que expiar, como se diz a palavra, expiar o passado e ser provados. E é nessa categoria em que a Terra se encontra, pessoal. Mundo de provas e expiações, onde o mal predomina e aonde nós seremos provados e vamos expiar o passado. E ficaremos nessa categoria por pouco tempo, pessoal. Estamos passando por um período de transição planetária. Em breve, nós iremos para a terceira categoria, que é o planeta de regeneração, mundo de regeneração, aonde o bem já vai começar a sobressair o mal. Nós já vamos começar a inverter esse processo, né? E depois, o quarto, são os mundos felizes ou ditosos, onde o bem já predomina, onde o mal não mais existe. E por último, a quinta categoria são os mundos crísticos, morada dos espíritos depurados, que já percorreram a escala da evolução e atingiram o topo. Um exemplo, o Cristo, Jesus, está lá nesse mundo, nos mundos crísticos. Muito bem, e o que nós temos que entender aqui desse processo? Qual que é a importância de nós entendermos essas categorias de mundos habitados? É muito importante, porque estamos passando por um processo de transição planetária. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a Terra vai progredir. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec coloca para nós que só existe um determinismo, que é o progresso. Nós estamos fadados a progredir, todas as coisas. Então a Terra vai progredir para mundo de regeneração. E se nós não acompanharmos esse progresso, pessoal, nós seremos gentilmente convidados a se retirar da Terra. Iremos para um outro planeta que possa nos fornecer o aprendizado que nós precisamos. Ou seja, outro planeta que vai estar na categoria de provas e expiações. Então basta a gente pensar numa escola. Escola, a gente está lá no primeiro ano. E dentro desse primeiro ano, nós temos que estudar, temos que fazer várias provas, temos vários professores e somos alertados durante o ano. Olha, estuda, estuda, senão você não vai dar conta. Se esforce, se modifique, aprenda. Aqueles que assim o fazem, prosseguem para o ano seguinte. Mas aqueles que não se esforçam, que não cumprem com seus deveres, que não passam nas provas, eles não podem prosseguir. Por quê? Duas coisas, eles não estão preparados, não têm condições de prosseguir, de acompanhar a turma e vão prejudicar a turma daqueles que foram. Então, esses que não conseguiram passar de ano vão precisar repetir o ano. Só que aí tem um detalhe. Quando nós transportamos essa analogia para o mundo de regeneração, nós vamos repetir o ano, só que não vai ser na mesma escola, porque essa escola está evoluindo. Nós vamos ter que ir para uma outra escola. E esse é o processo, bem simples. Não é que aqueles que não conseguirem acompanhar a Terra estão sendo isolados, injustiçados. Não, nada disso. Pelo contrário, com muito amor estão recebendo outra chance.
quantas chances for necessário, só que em um outro planeta. E aqui uma coisa que nós temos que destacar, que é importante, pessoal, é muito importante. Os espíritos nos dizem que nós não sabemos da dor, a dor de mudar de planeta, ver aqueles que nós amamos estar em outro planeta, em outra etapa de progresso, e nós ficarmos para trás, né? Que é muito doloroso. Então, que possamos nos esforçar, né? Que possamos aproveitar esses momentos, porque nós ainda estamos vivos, ainda estamos aqui, ainda é tempo de mudar, né? Trabalhadores da última hora, receberemos como os primeiros, se nos esforçarmos verdadeiramente, se fizermos o melhor de nós que está ao nosso alcance. E essa pandemia vem justamente com esse objetivo, de nos tirar do conforto, de nos tirar do comodismo. Então, para a gente encerrar, porque senão passa do tempo, eu coloquei aqui só uma historinha, uma reflexão, para a gente poder pensar sobre o que nós estamos fazendo. E essa reflexão está no livro Contos e Apólogos, na psicografia do Chico, né, pelo espírito Humberto de Campos. O capítulo é o 40, intitulado Nos Domínios da Sombra. E diz Humberto de Campos que estava havendo uma reunião espiritual, né, uma reunião no mundo espiritual, só que nas trevas, né, com os chefes do mal. E qual era o tema da reunião? O espiritismo estava avançando, estava prejudicando os trabalhos do mal, porque o espiritismo estava falando de trabalho do bem, de melhoria, de caridade, de reencarnação, tirando os dogmatismos, e estava prejudicando os trabalhos, os projetos do mal. E a reunião tinha o objetivo de achar uma alternativa para impedir o espiritismo de avançar. Então, começou várias pessoas a sugerir algumas ideias. E o primeiro era o coordenador da desarmonia. O que ele fala? Ele fala, olha, é simples, vamos implantar a discórdia. Vamos implantar a discórdia. Vamos criar intrigas nas reuniões espíritas. Vamos criar intrigas. Eles vão ficar magoados e a gente vai conseguir dissolver esse grupo. E aí o coordenador fala assim, olha, a ideia até que não é ruim, mas não vai dar certo. Porque o evangelho só fala de perdão, fala de caridade, tolerância. Eles vão conseguir perdoar e terminar com essa mágoa. Aí vem o que era coordenador da desordem. Antes era desarmonia, agora é da desordem. O coordenador da desordem diz o seguinte, olha, então é o seguinte, vamos colocar obstáculos. Vamos falar que é difícil demais ir para o centro espírita, é perigoso, tem que voltar de noite. Vamos colocar visitas para chegarem na casa das pessoas na hora que elas estiverem saindo para o centro espírita. Visitas, assim, que não podem ser dispensadas. Vamos esconder chave de carro. Vamos fazer de tudo para que eles não consigam ir nas reuniões. E o chefe acha que a ideia não vai dar certo, porque nós falamos muito em disciplina, em persistência, em perseverança, em breve ia desmoronar. E aí vem o da inveja, fala para colocar também um contra o outro, um pensando que o outro é melhor, e várias sugestões. E nenhuma sugestão estava servindo bem. Até que o coordenador da preguiça levanta a mão e diz assim, eu tenho a solução. Nós vamos dizer que eles estão todos certos, que está tudo certo, que o espiritismo está certo, que a reencarnação está correta, que tem que melhorar, que tem que fazer o bem. E o coordenador fica bravo, fala assim, mas o que você está querendo dizer com isso? Ele fala, não, é o seguinte, nós vamos dizer que eles estão certinhos. Só que tem um detalhe, não precisa mudar agora. Não precisa mudar agora. Ó, tem eternidade pela frente, não é? Não tem várias encarnações, não tem eternidade. Então, para que mudar agora? Não precisa mudar agora, não. Vai resolver seus problemas, vive a vida, se tiver difícil, depois, lá na frente, em outra vida, pensa em mudar, ou lá na frente nessa, temos a eternidade. E aí eles falaram, é isso. Essa é a ideia que nós vamos usar. Então, meus amigos, fiquemos atentos, porque hoje nós não temos que lutar mais contra leões e soldados, nós temos que lutar contra a preguiça, contra o comodismo, né? Nós estamos acomodados, estamos na nossa zona de conforto, e as trevas querem que nós fiquemos nela, que nós não modifiquemos.
Então nos atentemos. A pandemia veio para isso, para nos tirar da zona de conforto, para mexer conosco, porque precisamos mudar. Não estávamos aproveitando como deveríamos essa última oportunidade aqui na Terra. Então que aproveitemos, meus amigos. Vamos com Jesus, porque Ele é o pão que alimenta a nossa alma. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e muito obrigado. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz
Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.